Eu estou passando dificuldade. Eu tô me sacrificando muito. A minha vida tá pesada demais. E o mais incrível é como tudo tá conectado. Esses dias eu conversando com meu marido, né, sobre isso, e a leitura da Bíblia que veio para nós foi falando sobre isso. E essa semana meu marido pediu um livro, inclusive, acontecendo tudo isso, depois ele veio me contar sobre a providência divina, porque a gente não acredita em coincidência. Uma escritora que nós gostamos muito escreveu mais um livro infantil que é relacionado exatamente sobre isso. E ele se chama Edmundo e o Resmungo. Chegou essa semana. Eu tive esse pensamento aqui, compartilhei com meu marido, ele já havia pedido o livro para nossa filha e eu nem mesmo sabia. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, é uma leitura maravilhosa, tanto para nós como pais, quanto para as nossas crianças. Pesquisem Edmundo e o Resmungo. E como eu vim tendo essa reflexão? Qual foi a base dessa reflexão? Já há algum tempo, nós estamos trabalhando com imóveis. E trabalhando assim, né? Reformando, organizando, restaurando, limpando, né? Muitos ambientes que às vezes chegam até nós desacreditados. Lugares que para muita gente parece não ter mais jeito, sabe? Você olha assim e diz, aqui não tem jeito. Ambientes quebrados, manchados, destruídos, seja pelo tempo, pelo abandono ou pela simples falta de cuidado. E através disso, Deus começou a mostrar algo profundamente no meu coração. Eu olhando para tudo isso, comecei a perceber que todos os trabalhos que Ele me permitiu realizar ao longo de toda essa minha vida, esses 36 anos de vida, sempre tiveram relação com restauração. Porque restaurar é muito mais do que reformar paredes. Restaurar é devolver dignidade ao que foi desacreditado. É tocar com amor aquilo que o mundo já desistiu, é trazer beleza ao que parecia perdido. E principalmente enxergar com os olhos de Deus. Porque quando nós chegamos em apartamentos destruídos, nós olhamos apenas para o que está diante dos olhos humanos. Olha isso aqui, bagunça, 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 né? Só que nós precisamos olhar além, mas não porque, eu sou especial, meu marido é especial, nós somos pessoas super especiais. Não é por isso, mas sim porque nós olhamos com os olhos do Espírito Santo. E é Ele que nos ensina a enxergar além das aparências. E eu me perguntava, por que todos os meus trabalhos, até hoje, tiveram relação com restauração? Sejam apartamentos, sejam objetos, sejam pessoas. Porque quem me conhece lá, né, de trás sabe que eu passei a maior parte da minha vida restaurando, de alguma forma ou de várias formas, pessoas. E foi então que eu li Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 3 a 7. E ele dizia assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Gente, se Jesus fez isso, aquele que é o próprio Deus, por que eu faria? E aí ele termina assim, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E foi aí que eu entendi o desejo do Espírito Santo de Deus sobre nós. E o porquê, enquanto muitos veem paredes rachadas, nós já conseguimos enxergar o lar pronto. Enquanto muitos veem essa bagunça, nós enxergamos aconchego. Enquanto muitos veem destruição, Deus nos permite enxergar as promessas. Mas tem uma coisa que quase ninguém te conta, só que eu sei que você sabe, que para existir restauração, existe processo. Sim. E o processo quase nunca é bonito no começo. Antes de ficar bonito, ele piora, tem piorado tanto. Antes da verdadeira beleza, vem a destruição.
Existe poeira, existe barulho, existe sujeira, existe tinta espalhada, existe fio que queima, existe cano que vazou, existe móvel defeituoso, existe atraso, existe necessidade de descanso e existe vontade de parar. Claro que existe. No meio do processo, para quem vê de fora, parece destruição. Antes de tudo ficar lindo, primeiro vem toda essa bagunça. Quem olha de fora no meio do processo muitas vezes pensa, eu acho que tá piorando. Mas nós não enxergamos assim, porque quem anda com Deus aprende a enxergar o invisível antes que ele se torne visível. Você anda com Deus? Não tô enxergando assim. Será que você tá andando com Deus mesmo? Por isso nós conseguimos sorrir durante os processos. Por isso conseguimos permanecer alegres, porque já conseguimos contemplar a bênção antes mesmo dela chegar. Pois o hoje é uma dádiva e por isso que se chama presente. Kung Fu Panda. Não tá na Bíblia, mas Kung Fu Panda. Tem algo mais real? Tem um presente todos os dias ali para você. Deus te presenteando e você muitas vezes só reclamando, resmungando, murmurando. Será que a gente está andando com Deus mesmo quando a gente está trazendo esse tipo de atitude para nossa vida? Porque tudo para mim dá errado. Tudo para mim é cansativo, tudo para mim é difícil. Gente, esse é o tipo de atitude que Jesus Cristo teria. Esse seria o tipo de aclamação que Deus faria, que na verdade seria reclamação, não é? Então, quem anda com Deus, na verdade, consegue enxergar o invisível antes que ele se torne visível. Então eu quero aclamar, eu quero dizer, poxa, eu tô precisando descansar, mas Deus está comigo. As coisas agora estão sendo desconfortáveis, mas Deus me conforta, eu sei que Ele tem algo melhor para mim, o caminho dele. Não tem como ter erro. Nós não esperamos para ser gratos, não esperamos a nova casa, o novo carro, não esperamos um novo emprego. Nós somos gratos agora com o que nós temos, com cada minúscula parte desse processo, em cada momento, em cada detalhe, em cada prego furado, pois tudo isso faz parte do nosso presente. E esse presente não é dado por qualquer pessoa, ele é dado por Deus. Ele é dado pelo Espírito Santo Divino de Deus. Então não tem como não sermos gratos. Mas eu vou comer de novo comida repetida, arroz e feijão. Obrigada, meu Deus, pelo pão de cada dia. Só que o mais triste é que nós vivemos num tempo em que as pessoas querem a promessa, mas elas não querem viver o processo. E quando a promessa, que elas tanto estavam ansiando, aquilo que elas tanto queriam, chega, elas ficam com tédio, elas ficam entediadas por possuir. Elas vivem um ciclo infinito de desejo, conquista, uma euforia passageira e aí o tédio. Então vem um novo desejo. Nunca estão satisfeitas. E elas findam a vida sem entender que só quem aprende a valorizar o que já possui encontra uma paz que nenhuma nova aquisição consegue oferecer. Só que Deus, Ele trabalha no processo. José precisou descer para um poço antes de subir para o palácio. Davi precisou se esconder em cavernas antes de chegar ao trono. O povo hebreu precisou atravessar o deserto antes de chegar à terra prometida. Os homens na fornalha precisaram entrar no fogo para descobrir que Deus estava lá dentro com eles. E Jesus? Jesus precisou passar pela cruz antes da ressurreição. Porque existe algo que só nasce dentro de nós durante o processo. E talvez seja por isso que mesmo no meio de toda a poeira, de toda a bagunça, nós escolhemos estar felizes. Eu sei que muitas pessoas não entendem como em meio a tanto trabalho pesado,
nós permanecemos em paz, como eu, meu marido, minha filha, nós somos gratos, porque eu sei que tem muitas mães, muitas famílias que precisam estar longe de seus filhos, que não tem família, e nós conseguimos estar aqui juntinhos, compartilhando esses momentos, estando juntos, conseguindo viver tudo com amor, alegria e com extrema gratidão a Deus, sem reclamação, sem murmuração. E talvez esteja aí uma das maiores chaves da vida, porque reclamar é literalmente clamar de novo. Você está chamando de novo. Você vai continuar trazendo à existência aquilo que muitas vezes te machucou, aquilo que te causou dor. Você está alimentando essa dor. Você está querendo repetir a escassez. Você reforça o sofrimento. Então, toda vez que você escolhe reclamar, você está chamando sempre as mesmas coisas, as mesmas dores. Sua vida pode estar maravilhosa, mas o que você está chamando? Você não está chamando as coisas de Deus. Porque quando você reclama, você não aclama. Mas quando nós escolhemos aclamar, quando nós escolhemos exaltar, quando nós escolhemos declarar grandeza antes mesmo dela aparecer, e anunciar a esperança de Cristo Jesus, levantar palavras de vida, mesmo em meio ao caos, assim como Jesus na cruz. O que Jesus fez? Ele pediu: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele mesmo assim escolheu perdoar, ele escolheu amar em meio à dor. Existe maior dor que aquela? Como eu posso achar que eu estou sofrendo? Como eu posso achar que o que eu vivo é tribulação? Porque eu sei das verdadeiras tribulações. Não que eu deva diminuir o que eu sinto, mas eu tenho o poder de escolher como eu vou viver isso. E eu quero viver como Jesus. Já que ele é meu exemplo, eu quero viver como ele. Eu quero viver aclamando mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações. Eu escolho ver com os olhos do Espírito Santo, com os olhos do amor. Que a partir de hoje nós possamos tirar essas declarações da nossa boca. Eu tô passando dificuldade, eu tô me sacrificando. Ai, minha vida tá pesada demais. Você pode falar o que você está sentindo, mas tem outras maneiras de falar isso. Eu posso falar bem assim: poxa, eu estou precisando descansar. Eu estou passando por uma situação que eu sei que vai melhorar. Eu já estive em momentos melhores, mas eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. A minha vida está prestes a mudar, eu estou sentindo. Eu estou passando por isso agora, mas eu sei que Deus tem algo maior para mim. Você pode, óbvio que você pode declarar, mas você vai escolher o que você declara. Se você vai chamar tudo aquilo de ruim novamente, ou se você quer aclamar, revelar aquilo que ainda não veio, enxergar aquilo que está por vir como algo melhor, não chamar de novo tudo aquilo que te machucou, te feriu, te trouxe dor. E deixa eu te falar, a própria ciência já comprova aquilo que a Bíblia dizia lá há milhares de anos. As palavras têm poder. Poder. É isso. Quando uma pessoa vive repetindo palavras negativas, o cérebro começa a interpretar aquilo como verdade. Você tem noção disso? O corpo, ele responde ao medo, ao desânimo, ao sofrimento, como se ele estivesse em constante estado de ameaça. O pensamento, ele influencia as suas emoções vão influenciar as suas ações, e as ações constroem destinos. Em resumo, as palavras negativas geram medo, ansiedade, desânimo e adoecimento emocional. Estamos em uma geração tão adoecida, estamos num tempo de tanto adoecimento espiritual, emocional. O corpo responde ao ambiente criado pela nossa própria boca. Mas Deus já dizia isso lá em Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. A ciência chama isso de condicionamento mental, neuroplasticidade, resposta emocional do cérebro às palavras e aos pensamentos repetitivos. Ciência. Só que acima disso está Deus, e Ele já tinha nos ensinado isso muito antes. A boca fala do que o coração está cheio. Não fui eu quem falou isso, foi Jesus, lá em Mateus. E eu não julgo quem pensa diferente, mas cada pessoa enfrenta batalhas que muitas vezes ninguém vê. Só que eu aprendi que aquilo que transborda da boca revela aquilo que ocupa o coração.
E é inegável que a Bíblia nunca esteve atrasada. O céu sempre soube o que a humanidade ainda descobriria. O que a ciência chama de condicionamento mental, neuroplasticidade, resposta emocional do cérebro, as palavras e os pensamentos repetitivos. Deus já tinha nos anunciado. E é por isso que eu não consigo viver minha vida dizendo minha vida é horrível, tudo dá errado, que peso, que sofrimento, que dor. Desculpa, eu não consigo, porque eu quero viver o que a palavra me ensina. Não adianta só eu ensinar a minha filha, não adianta só eu conversar isso com meu marido se eu não viver isso. Não adianta eu dizer, poxa, eu ensino minha filha, mas você está sendo exemplo? E é lindo esse livro que eu indiquei para vocês lá no início do vídeo, né? Edmundo e o Resmungo. Porque ele fala exatamente sobre isso. O livro basicamente fala sobre o poder do que você fala, né? Do que Deus quer que esteja no nosso coração, o quanto o nosso caminho fica pesado quando a gente fala palavras de resmungo, de murmuração, e quanto a nossa vida pode ser leve a partir do que nós falamos, do que nós mundamos, enviamos para o nosso corpo e fazemos ele entender a vida de uma maneira melhor, da forma como Deus quer que nós vivamos, porque a boca fala do que o coração está cheio, e eu decidi encher meu coração de gratidão. Não porque tudo é perfeito, ela é perfeitinha, a vida dela é maravilhosa. Eu sei que quem conduz a minha vida, quem conduz o processo dela é Deus. Então não tem como ter erro. Então não se espante quando encontrar pessoas vivendo aquilo que muitas vezes você chamaria de poxa, tá sofrendo, poxa, tadinho, poxa, coitado. E aí você olha pra pessoa, ela tá com alegria, ela tá com uma paz, ela tá com amor, ela tá com gratidão. Elas entenderam que tudo é processo e que todo processo precisa ter os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quando a gente para observar a Bíblia a fundo, você vê que a Bíblia inteira está lá para nos ensinar sobre os processos. Porque Deus nunca trabalhou apenas no destino, Ele sempre trabalhou principalmente no caminho. E talvez seja isso que muita gente ainda não entendeu. O processo também é milagre. Assim como acontece na restauração dos apartamentos, né, nos trabalhos que nós fazemos, também deve acontecer dentro de nós. Às vezes Deus precisa quebrar algumas paredes internas, arrancar alguns excessos, mover algumas estruturas, limpar algumas dores. Ele desorganiza algumas certezas, que é para reorganizar a sua alma. E dói, eu sei que às vezes dói, mas é porque existe uma restauração acontecendo. Só que nós não queremos apenas chegar logo na parte bonita. Eu não quero acabar logo com isso. Eu quero viver o processo, eu quero amar o caminho, eu quero viver a estrada. Eu sei que é bom viajar e chegar logo no destino, mas eu amo curtir a estrada, curtir o percurso, as pessoas que você conhece no caminho. Nós sabemos que o apartamento aqui, ele vai ficar lindo, eu sei. Porque não sou eu que estou aqui fazendo nada disso, é o Espírito Santo de Deus que me conduz. Sabemos que as promessas vão se cumprir. Eu sei que todas as bênçãos vão vir, porque não fui eu que prometi. Mas ainda assim, nós escolhemos viver cada etapa com muita, muita, muita alegria. Mesmo limpando, mesmo precisando de descanso, mesmo tendo que recomeçar algumas coisas, mesmo quando ninguém entende. Sabe por quê? Porque a gratidão transforma o processo em testemunho. E é isso que eu estou fazendo aqui. Enquanto alguns enxergam a humilhação, nós enxergamos oportunidade. Enquanto alguns enxergam, que pesado, nós enxergamos crescimento. Enquanto alguns enxergam atraso, nós enxergamos preparação, porque tudo é no tempo de Deus. E quem tem um coração grato vai falar com gratidão. Então presta atenção com quem você anda, presta atenção nas palavras que as pessoas profetizam próximo de você. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E Deus nunca nos chamou para viver cheios de amargura. Não tem nada na Bíblia falando, eu não vi nada disso na Bíblia. Vem para você sofrer, vem para você ser amargurado. Não, em todo momento eu vejo Ele nos chamando para viver cheios de amor.
E foi Jesus que disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas sabe o que eu vejo muito? Tanto na internet quanto na vida? Pessoas que usam a Bíblia para apontar os pecados, para julgar as pessoas, para condenar os irmãos. E esquecem que o centro do evangelho sempre foi o amor. Paulo escreveu lá em Coríntios: ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Nada. E Tiago também nos alerta sobre julgar o irmão, porque quem julga o próximo coloca-se em um lugar que pertence somente a Deus. Nós não fomos chamados para condenar. Fomos chamados para amar, para servir, para acolher, para restaurar. Porque quem ama entende os processos. E cada um vai ter o seu processo, cada um vai ter o seu tempo. E hoje eu percebo como a Bíblia mudou minha forma de enxergar a vida. Enquanto muitos chamam tudo de sofrimento, de peso, de fardo, de sacrifício, Deus começou a me ensinar o verdadeiro significado de sacrifício. Sacrifício não é apenas enfrentar pequenos desconfortos do dia a dia, porque hoje qualquer desconforto virou sacrifício. Ah, minha internet não funciona. Ai, que atraso, que horror. Ai, aquele plano. Poxa, por que mudou? Ai, que dia super cansativo. Qualquer saída da zona de conforto vira sacrifício. Mas daí eu vou lá e olho a Bíblia. Eu vejo homens e mulheres que verdadeiramente se sacrificaram. Abraão quase entregou o próprio filho em obediência a Deus. Mas ele fez isso com amor, ele fez isso acreditando na promessa. Os discípulos entregaram suas vidas pelo evangelho. Jesus entregou a própria vida por amor a nós. Esse foi o verdadeiro sacrifício. Até hoje, nós temos muitas pessoas por aí que vivem em verdadeiro sacrifício nas guerras e na fome. E, gente, será que realmente o meu carro quebrar, furar o pneu, isso é um sacrifício? Eu precisar pegar um ônibus ou eu precisar ir andando para algum lugar, isso é sacrifício? E mesmo Jesus ali na cruz, mesmo ele se entregando por nós, mesmo ali havia amor, havia propósito, havia redenção. Porque o verdadeiro amor, ele suporta os processos. Às vezes, nós transformamos coisas pequenas em dores enormes, em dores gigantes. E daí nós esquecemos que somos extremamente abençoados. Jesus não morreu para que vivêssemos aprisionados na tristeza. Ele não venceu a cruz para que vivêssemos derrotados emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Não foi para isso que ele morreu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo não é viver negando dificuldades, é viver acreditando que Deus continua sendo Deus no meio das tribulações. A Bíblia não nos ensina uma vida sem lutas. Ela nos ensina uma vida cheia de esperança. Porque existe uma diferença entre passar por uma aflição e viver escravo dela. Viu a diferença? Passar, viver. E infelizmente muitas pessoas transformam a dor em identidade, transformam o sofrimento na sua linguagem, na sua forma de falar, na sua forma de tratar, transformam a reclamação em rotina. Reclama do marido, reclama do trabalho, reclama da saúde, reclama da condição financeira, reclama dos filhos. Mas Deus nos chamou para viver em abundância, em alegria, em gratidão, em amor. Quantas pessoas queriam ter uma família, quantas pessoas queriam ter um emprego, quantas pessoas queriam ter filhos. Ele não disse que viveríamos sem desafios, mas também não disse que deveríamos viver presos às aflições, presos às dificuldades. Muito pelo contrário, a Bíblia nos convida repetidamente à alegria, à esperança, à paz. Alegrai-vos sempre no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, muita vida.
Não é pouca não, a abundância é muito. Deus não nos criou para viver constantemente esmagados pela dor. Ele nos criou para viver em abundância de amor, esperança e fé. As aflições, elas existem, mas elas não são a nossa identidade. O processo existe, mas ele não é o nosso final. E talvez o maior milagre não seja o resultado final. Talvez o maior milagre seja conseguir sorrir durante o processo, conseguir amar durante a construção, conseguir permanecer grato enquanto tudo ainda parece incompleto. Porque isso sim revela fé. E fé não é acreditar apenas quando tudo já deu certo. Ai, tá tudo lindo, tudo bonito, não. Fé é conseguir enxergar beleza enquanto ainda existe paredes quebradas. É conseguir declarar bênçãos com a nossa boca mesmo quando tudo parece desmoronar. E talvez no fim de tudo a grande pergunta realmente seja: como você tem chamado o seu processo? O que você está chamando para você? Porque aquilo que você chama começa a ganhar força dentro de você. Lembra? A ciência também explica. Como você tem chamado os seus projetos? Como você tem chamado o seu trabalho? Você tem aclamado ou reclamado? Como você tem chamado os seus sonhos? Chamado o seu marido? Como você tem chamado os seus filhos?